Olá, o nosso recorte hoje é sobre analfabetismo funcional e a vida corporativa. A dita vida corporativa que, olha, tantas vezes é uma ilusão corporativa, tá? E por muitos aspectos. Importante afirmar que eu estou obviamente generalizando aqui várias coisas, tá? Mas enfim, não é porque é apenas uma generalização que não seja válido, mas tem a adequação e prudência de ver onde aproveita. Eu tenho uma experiência muito extensa em ambiente corporativo. Eu sou advogado empresarial, prestei serviço para muitas corporações aí de muitos gêneros, tá? Desde públicas, privadas, internacionais, locais, etc. Aí você vai vendo alguns padrões repetitivos, tá? Eu, antes de ingressar na filosofia, eu estudei muito as ciências propriamente administrativas, fiz MBA em gestão, estudei marketing, estudei finanças, enfim. Então eu convivi muito nesse ambiente como advogado que prestava serviços no ambiente corporativo por mais de 25 anos. Então uma vivência grande nesse ambiente e era muito esquisito nesse ambiente porque que alguém estudaria filosofia, particularmente num mosteiro, que nexo tem isso com aquilo. E no mosteiro sempre foi muito esquisito. Eu estudei no Mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, sempre foi muito esquisito, por sua vez, o que um advogado empresarial fazia lá. Mas enfim, é da vida assim. A vida, a gente já esbarrou em outras oportunidades de mostrar que o analfabetismo funcional, muitas vezes, é uma contingência do mundo do trabalho. Não é que o mundo do trabalho muito raramente te exige mais do que simplesmente um nível funcional. Mas isso não é tão grave quanto a situação de que muitas vezes ele não te permite crescer. É exatamente manter-se dentro de um patamar atacanhado, atrofiar mesmo o uso da razão como uma condição da empregabilidade. Sim? Como uma condição da empregabilidade. Isso é muito sério, tá? Sobre isso há de ter muita lucidez, tá? Não estou dizendo aqui que não deve se trabalhar, de forma nenhuma. Agora, não se pode incorrer no maior erro do mundo. Um grande erro que se pratica, denunciado aí, uma frase que eu vou usar do Schopenhauer, um grande erro é entender as categorias do trabalho como as categorias da vida. Entender uma lógica do trabalho como se fosse uma lógica da vida. Hoje você já vê facilmente, nós conseguimos ver muito facilmente, pessoas que acham, por exemplo, que uma família se organiza como uma equipe de trabalho. Tão forte que está o nosso entrosamento com o trabalho corporativo, aquele tipo de gestão corporativa, empresarial nesse sentido, que as pessoas acham que a família tem que ser a mesma coisa, que é uma equipe, que tem um chefe, que tem um diretor, que tem um gerente, que tem um não sei o que, etc. Tá? Enquanto muita gente, qual é o grande objetivo? É pôr as coisas no seu devido lugar. Tá? Você não precisa ser um pensador, nem deve ser um pensador ininterrupto no trabalho, mas você tem que separar bem as coisas, ou você vai achar que aquela pseudo ou proto-racionalidade do trabalho é a inteligência métrica das coisas, tá? Sempre houve, tradicionalmente, não só no Brasil, mas a literatura internacional, do modo geral, sempre fez muita chacota do funcionário público, do homem da repartição, aqueles caras que eram sempre, hoje a gente usa a expressão que vem do mundo do trabalho in the box, o cara quadradão, que assim é um rigor de procedimento, aquela coisa tal. E no Brasil, Machado de Assis denunciou, Monteiro Lobato, Lima Barreto acima de tudo, entre outros. Tá? Mas hoje o mundo corporativo implica essas mesmas questões dessas críticas que fazia para o funcionário público, que é um homem que não tem semântica, ele tem muito procedimento. E ele faz um tipo de rigor, um preciosismo com rigor procedimental. Tá? Isso é analfabetismo funcional, gente. Quando a referência procedimental vale mais do que o contato com a realidade, tá? Você já está dentro, na perspectiva cognitiva, do analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional também se dá dentro das relações que existem nesse mundo dessa organização.
que são relações de falácias de poder. O analfabeto funcional, ele vive em função, ele joga essa questão desse poder. Tá? Então, no mundo corporativo, hoje não discrepa nada, talvez até piore muito em relação ao funcionalismo público. Tá? Assumindo uma versão, obviamente, de uma forma meio caricata, o homem de repartição, como falava o Lima Barreto. O Erich Fromm vai falar do homem a ponto, o homem dentro da organização. Tá? É o homem que tem um ritmo, tá? Ditado pela organização. Tudo que interessa é a conformidade. Essa é a própria expressão que se usa no mundo da gestão. Há conformidade ou não há conformidade? Não há conformidade é o pior dos mundos. Que até tem hoje uma nova figura que realmente é matadora das inteligências no mundo do trabalho, que é o compliance. Nossa! Porque a compliance, o cara até se arroga quando vai falar da compliance. O mundo corporativo está glamourizado, gente. Mas se apertar esse glamour, não tem nada. Não tem nada mesmo, não. Bem, tem trabalho, pode ter fonte de renda. Eu estou falando aqui numa perspectiva da inteligência. Você não fazer uma reserva mental, você não fazer um discernimento e achar que aquilo ali é uma referência de cognição, uma referência de inteligência, uma referência de existência. Tá? Qual o maior valor dentro de uma corporação? Maior valor, a estabilidade. Tudo tem que ser estável. Tudo busca uma forma de ser estável. Se o maior valor é a estabilidade, tá? Inclusive em assuntos que manifestamente não cabe a estabilidade, obviamente o maior pavor é a mudança e, portanto, decisão. Decisão no mundo do trabalho é um barbarismo. Se você está falando em trabalho basicamente material, tá? Falar. Agora, nós estamos já levando para esse processo da impossibilidade de decisão as profissões ditas intelectualizadas, que já foram profissões liberais. Você vê um médico, gente, isso é muito fácil ver. Você chegar no médico, ele cada vez diminui o espectro que ele pode decidir. Então você vai a um médico, o médico tem que aplicar com você uma leitura inteligente de você. Olha, eu tenho um sintoma X e tem isso, então ele vai te investigar, vai falar, ó, tem um sintoma tal, ele vai lançar uma hipótese de investigação diagnóstica, que é uma hipótese de interpretação, igual a interpretação de um texto, e vai refinar isso. Ele vai ter que usar a inteligência dele para integrar isso e chegar a uma semântica adequada. Deveria ser assim, mas se você vai ao médico hoje, você tem um sintoma X, ele não se segue o uso da inteligência dele, segue qual o seu convênio. Porque se o seu convênio é X, os exames são esses. Se o convênio é aquele, é outro. Então, a partir da referência administrativa, é que é feita a evolução do trabalho, ou seja, o trabalho se torna materializado. Ele perde completamente, ou pelo menos parcialmente, tá, a dimensão propriamente intelectual da decisão. Estabelecer, gente, um diagnóstico é uma decisão de fina inteligência, tá, que não deveria ter interferência por um problema administrativo. Advogado, gente, tem que estabelecer estratégia, tem que estabelecer estilo de linguagem, tem que estabelecer alguns interesses. Agora, advogado no ambiente corporativo é menininho, garotinho, sabe, homenzinho obediente de ordens, esse tipo de coisa, no sentido pejorativo mesmo. Tá? Quantas e quantas vezes, tá, eu tive problema de preservar a inteligência no ambiente de trabalho. Me chega uma camarada uma vez, nós fizemos uma provisão uma vez para uma empresa, muito dinheiro, coisa de R$500 mil, uma coisa assim. A gente tinha feito uma provisão, olha, provisiona R$500 mil, porque tem um processo X aí que você poderá perder, tá? Então, por cautela, você provisiona, perfeito, está provisionado. Ganhamos a ação, teve realmente o improvável, aconteceu, perfeito, você chama o cliente feliz da vida, que bacana, nós ganhamos a ação. Eu estou dando um resultado para a pessoa, para aquele maldito departamento lá, que, olha, vocês enriqueceram em R$500 mil, vocês assumiram perder 500, mas reverteu. Nossa senhora, me xingaram, gritaram, que problema, por que isso, que etc. Se ia ganhar, por que provisionou? Olha a questão, o cara questiona como se eu errei na provisão e não que eu ganhei na ação, porque quebrou uma estabilidade. O cara prefere perder, mas mantém uma estabilidade. Tá? Então o nível é muito baixo, gente. Eu não estou falando com cortador de mato, limpador de fossa.
Estou falando com o ambiente de departamentos jurídicos empresariais, que deviam ser alfabetizados no mínimo, mas não são. Até podem ser, mas ali dentro, naquele ambiente, se infantilizam, ficam como criancinha, mas eu te falou, ali disse e tal, e não sei o que, trabalhando em cima de procedimentinhos. São menininhos, entendeu? E aí o que acontece? Aí você tem aquelas regras. Como é que funciona o convívio num ambiente desse? É simpatia. Tem que ser simpático. Não pode usar razão. Tem que usar simpatia. O argumento não funciona, funciona a bajulação. Não tem objetividade no meio do trabalho. Finge que tem objetividade, finge que tem decisão, mas tudo é feito para não ter objetividade e para não decidir. Por muito tempo, eu trabalhei em vários ambientes de empresas muito grandes, como função de ser consultor jurídico de conselhos de administração. O grande problema do conselheiro de administração de grandes empresas é não decidir e trazer para o jurídico, dar um jeito de dizer que a competência não é minha, que a competência de estatuto é de outro. Então assim, e se você tiver como dizer isso muito que bem, se não tiver você vai dar um jeito, tenta dar um jeito para passar para frente, mas finge que eu queria decidir, mas não posso decidir, tá? Aí tem um tal de benchmarking, que é um jeito de não decidir, ou não ter, ou decidir, fingir que decidiu com alguma objetividade. Não, eu fiz assim porque é o padrão de não sei quem, é o padrão da indústria, é o padrão não sei onde. Então isso não tem nada de decisão. Então assim, é um ambiente, então não tem decisão, não decide, não tem semântica, gente, é analfabeto funcional, vai funcionar, mas não vai significar nada. No ambiente corporativo as pessoas não sabem escrever, gente, não sabem escrever. Eu não estou falando que você precisa ser um erudito para ser melhor que isso daí. É só você saber escrever, por preposição, fazer frase composta. Só que aí você vai ter um problema, que é um pouco o que eu quero esbarrar aqui. Se você escrever corretamente, não vão te entender. Tem um termo que é um termo jurídico, procedente ou improcedente. Se o autor ganhou ou se o autor perdeu. Ponto. E aí a gente sempre fazia relatório, procedente. Os caras não entendem, os advogados não entendem, não, mas tem que falar se a gente ganhou ou se perdeu, porque o termo técnico ele não alcança. Um caso que eu acho que foi um dos icônicos que eu tenho aí de mexer realmente com bestas feras, né? Certa vez eu fiz um parecer, muito dinheiro envolvido também, uma coisa muito grande, de razoável complexidade, exonerando uma empresa de uma... Chegou uma reclamação para um pessoal pagar, eu falei, olha, vocês não têm dever de pagar. Por A, por B, você fez um arrazoado imenso, dando argumentos que eles não tinham o dever de pagar aquilo. E aí eu termino a frase assim, olha, então não tem subsistência a reclamação, pode ser guardada na gaveta do esquecimento. Diretor jurídico me escreve perguntando o que é a gaveta do esquecimento, porque ele não sabe onde é a gaveta do esquecimento, ele não consegue captar que eu estou fazendo uma metáfora. Outra feita que quer deixar o trabalho jurídico infernal, e aí esse problema que a Laís está colocando, o peso de saber falar português. Entendeu? Então o que acontece? Ou ter um linguajar mais culto. Tem empresa que submete as peças dos advogados à revisão por áreas de compliance. Eu fiz lá uma defesa uma vez, num processo e tal, duas mulheres estavam reclamando uma indenização por lucros cessantes lá numa situação. E era muito dinheiro, era muito exagerado o que elas queriam. Eu fiz uma refutação metafórica. Eu falei, olha, nem o rei Midas ganhava tanto dinheiro em tanto tempo, feito vocês estão querendo ganhar aqui. Nem o rei Midas. Corrigiram, vieram falar que está errado, que eu devia fazer, o que está acontecendo? Não, era reunidas. Isso. O revisor é ignorante. O revisor é uma pessoa tosca, não sabe. Então, por exemplo, nesse ambiente não existe, você vai usar a linguagem funcional. Você não pode falar aí coisas com elegância, tá? Você não pode falar isso. Não é preciosismo de linguagem. Então assim, o nível é muito baixo. Só que isso é sopesado com a ideia do poder, porque eu tenho título, porque eu tenho cargo, porque eu uso mesmo. Tem uma brincadeira que é verdade. No ambiente dos advogados, o poder é o tamanho da mesa. A gente até brinca, olha, devia ser o tamanho de outra coisa aqui.
E mesmo assim, olha lá, mas assim, os caras, minha mesa é maior. As pessoas se atacam, o outro tem cargo, não sei o que o chefe gostou, fulano disse. Então assim, as inteligências vão lá para baixo. Então o que eu quero insistir? Se fosse isso só com a mão de obra bruta, uma coisa. Agora está falando a redução das profissões intelectualizadas para isso. Engenheiro que não sabe fazer cálculo, mas ele aprende um procedimento. Então o cara pode passar por qualquer que seja a formação, mas o que vai valer é o procedimento de trabalho daquela organização específica. Ponto. Isso é um mundo corporativo. Vai todo mundo funcionar materialmente. Ninguém vai significar nada. Inclusive quem devia decidir vai ficar fingindo que decide. E aí o cara cria uma hora como aquilo tem valor. Não tem valor nenhum, gente. No seu sentido cognitivo, no seu sentido de aperfeiçoamento, nesse tipo de dimensão. As pessoas têm que trabalhar, gente. As pessoas têm que trabalhar. Agora você não pode ser iludido que aquela coisa que é passa pra cá, passa pra lá, batata quente, vai, finge que não viu, se atacanha, fica infantilizado para não decidir. E porque é referendado pelo mundo do trabalho, porque é glamorizado, quer dizer inteligência. São coisas completamente diferentes. Meus caros, muito obrigado.